Boa noite aos espectadores do Novo Canal, bem-vindos a mais uma edição do Raiz da Questão com o nosso convidado, o Dr. Duarte Graça. Doutor, agradeço a sua presença. Muito obrigado. Esta semana, uma semana marcada pela Cimeira Social do Porto, e iríamos começar por aqui, aliás é um dos temas que nos traz e que faz parte da agenda desta semana. Sem dúvida é um tema que marcou e que ainda está marcado de alguma forma a agenda política e também aquilo que é a agenda mediática, e um tema que interessa a toda a sociedade. Que análise é que faz desta Cimeira Social que decorreu na Alfândega no Porto, na cidade do Porto, e que resultados, quais foram, na sua ótica, aqueles pontos mais relevantes que saíram desta Cimeira? Bem, antes de mais, boa noite ao Miguel e a quem nos estiver a ver. Pois esta Cimeira Social tem marcado a agenda na última semana. Enfim, vimos um encontro de quase todos os chefes de Estado e de governo de países da União Europeia. Convergiram todos para a cidade do Porto? Exatamente, convergiram todos para a cidade do Porto durante estes dias, para, de certa forma, o objetivo era afirmar algum tipo de compromisso reforçado em determinadas áreas de intervenção da União Europeia, sobretudo nesta altura. Numa fase pós-pandemia, que é necessário também preparar aquilo que será o pós-pandemia, não é? Exatamente. Portanto, a ideia era precisamente marcar os pontos-chave, digamos, da intervenção de cada país e também da intervenção concertada. Haver também aqui uma convergência na implementação de estratégias a nível do espaço europeu. Exatamente. E eu acho que o que é importante falar aqui é, antes de mais, que portanto, isto é feito no âmbito da presidência europeia, presidência portuguesa da União Europeia. E o que eu acho que é interessante realçar, antes de mais, é que temos aqui esta preocupação por parte de António Costa, que no fundo está a gerir essa presidência europeia, essa presidência portuguesa. Portanto, em fazer em organizar esta cimeira, digamos, com um quadro social, não é? Com os vários agentes sociais. Exatamente, este conclave, em que se pretende reafirmar o pilar europeu dos direitos sociais, mas a grande questão que existe aqui que é um pilar fundamental, digamos. Exatamente, um pilar fundamental, mas a grande questão que existe aqui é que muitas das coisas que nós vemos do que resultou desta cimeira, que é sobretudo a afirmação da necessidade de prolongar os apoios sociais enquanto for necessário, enquanto ainda houver, digamos, sequelas da crise económica que resultou do confinamento, não é? Das medidas de saúde pública que tiveram que ser tomadas face à pandemia, que é o combate ao desemprego, que é a afirmação da necessidade de fazer uma transição energética mais acelerada, a necessidade de resolvermos alguns problemas da transição digital, portanto, que temos enfrentado, sobretudo ao nível por exemplo, das grandes empresas tecnológicas. Mas o grande problema aqui é que vemos esta afirmação ser feita por alguém que geriu este processo, que foi António Costa, não é? E o governo português, que no plano português, como nós temos falado aqui, não tem propriamente estado à altura destes princípios que agora defende e pretende afirmar. Quer dizer, nós temos falado nos últimos programas de várias questões em que se vê isso, desde a questão do governo ter ficado algo irritado com as alterações que a Assembleia da República aprovou a alguns decretos-leis. Aqueles apoios sociais que falamos aqui, nos programas. Exatamente, que foram muito importantes para reforçar e para garantir determinados apoios sociais que o próprio governo tinha definido, mas que, enfim, não teriam grande aplicação. Falámos sobre a questão de cuidadores informais, por exemplo. Falámos sobre a questão de, no trabalho, o governo não ter agido como necessário para garantir a manutenção de postos de trabalho, para garantir níveis salariais, enfim, a continuidade dos níveis salariais, que sabemos que é importante para as pessoas
não perderem poder de compra e para as pessoas, enfim, quando vier o tal período em que acabarem as moratórias e começarem a receber as contas todas, terem algum suporte financeiro. Exatamente, terem um suporte financeiro para responder a isso, não é? E, portanto, temos visto que em muitas destas questões que são afirmadas neste documento, e eu acho que, olhando para o documento... Mas eu gostava de ouvir sobre o documento, porque há aí alguns indicadores que saem deste documento final da Cimeira Social do Porto, digamos, uma espécie de um compromisso, permita-me o exagero da expressão, mas suponho que será isto, que tem a ver, nomeadamente, na questão, com um grande foco na questão do emprego, de qualificação das certificações, também na área social. Há aqui algumas balizas que estão plasmadas neste documento. Sim, sem dúvida. E é assim, olhando para o documento, até se poderia considerar um bom passo. Eu consideraria aquilo um bom passo. O grande problema é precisamente que enfim, este documento já parte e já é supostamente um reforço de compromissos, digamos, e de estatutos que já existem na própria União Europeia. E que já é suposto... Que já são pilares, digamos. Não é? Exatamente. Os países procurarem cumprir. Porque já são matérias que já foram definidas, são matérias que são importantes para a vida das pessoas em geral, em qualquer país da União Europeia. E, para, portanto, as comunidades, para as sociedades. Exatamente. E que deveriam, na sua ótica, estar implementadas. Que já deveriam estar implementadas. Não era preciso esperar por este compromisso. Portanto, a questão é, eu acho importante que se reafirme determinados valores, mas o grande problema é que quando isso é feito num contexto em que vários governos, incluindo aquele que o está a organizar, nos seus próprios países, apesar de terem oportunidade para isso, não estão a governar à altura daquilo que está plasmado neste compromisso, isso já coloca a questão de que isto parece... Portanto, na sua ótica não bate a letra com a careta, é isso? Exatamente, quer dizer, isto parece mais infelizmente, parece mais um golpe publicitário do que outra coisa qualquer. Mas, doutor, deixe-me só, e era importante recordar isto, nós até abordamos isto já em programas anteriores, a própria questão do plano de recuperação e resiliência. Sim. Há aqui um grande foco na questão não só na transição digital, na transição verde, como a doutor referiu há instantes no início do nosso programa, mas também relativamente aqui à questão social. Aqui uma grande injeção portanto, na sua ótica, estes princípios depois, portanto, estes quadros, digamos, orientadores depois na prática não... Pois, exatamente. É o padrão que temos visto. Quer dizer, apesar de serem criados, muitas vezes, as fundações, digamos, a base para determinados programas sociais, para determinados investimentos públicos, o grande problema é que isso, quer dizer, quase sempre, ou demora muito mais tempo do que aquele que seria desejável, que seria mais útil para as pessoas, ou verdadeiramente na prática há muito pouca possibilidade de acesso das pessoas a determinados programas, como, enfim, nós temos falado um pouco aqui. Quer dizer, a grande questão é... O doutor não está muito otimista relativamente àquilo que foi este assumir de compromissos por parte dos dirigentes e instituições europeias. Não estou, porque me parece que este documento, lá está, apesar de eu achar importante que se faça uma reafirmação destes valores, não há nada aqui que não pudesse já estar a ser feito por cada um dos países e ao nível das próprias instituições europeias. Portanto, a grande questão é, porque é que ainda não estava a ser feito? E mesmo ao nível daquilo que será a preparação do pós-Covid. Exatamente. Portanto, é uma questão que tem que ser ponderada e que tem que ser devidamente refletida por parte dos vários agentes políticos. Exatamente. Eu acho que a grande questão aqui é, isto não estava a ser feito e muito provavelmente este documento não vai ter grande consequência prática, porque em grande parte dos países da União Europeia não existe quem está a governar não tem uma perspectiva política que vá de encontro a resolver este conjunto de questões que estão plasmadas neste compromisso. É assim, fala-se, por exemplo, de Portugal. Houve tantas oportunidades com a geringonça para reforçar ainda mais o Serviço Nacional de Saúde, que tinha sido importante, como é evidente, para responder à pandemia agora. Houve tantas oportunidades para reforçar direitos do trabalho e para eliminar muitas das coisas que foram introduzidas no tempo da Troika.
e que ainda permanecem no Código de Trabalho. Houve tantas oportunidades para aumentar ainda mais o salário mínimo, que continua num nível indecente, quer dizer. E, portanto... Portanto, há aqui um conjunto de questões que são emblemáticas para aquilo que é o pilar social e para a sociedade. Exatamente, é que é a grande questão. Nós sabemos que, enfim, política envolve perspectivas ideológicas diferentes. E cada perspectiva ideológica, quando aplicada na prática, vai ter as suas consequências. E a grande questão é: pode-se afirmar os compromissos que se quiser e que, enfim, que se achar que é importante afirmar. Mas se a perspectiva ideológica, na prática, quando aplicada, não conduzir a esses compromissos, então, quer dizer, não há grande coisa a fazer. O que há a fazer é as pessoas votarem para mudar de governo e para, enfim, colocarem lá alguém que efetivamente vá de encontro àqueles compromissos, porque a verdade é que nós não temos, infelizmente, por exemplo, na questão da transição energética, a questão de combate às alterações climáticas, já perdemos décadas, literalmente, desde que se sabe que, portanto, que existe este efeito de aquecimento global que provoca as alterações climáticas. Já se perdeu décadas. E continua-se a perder tempo quando se sabe que a única solução que existe verdadeiramente é parar de, enfim, os governos em geral, pararem de fazerem favores às grandes empresas petrolíferas, as grandes empresas que exploram e vendem petróleo, e fazerem aquilo que é suposto de construir, por exemplo, sistemas de transporte que sirvam às populações sem a necessidade de transporte individual, enfim, todo um conjunto de medidas Doutor, então posso concluir de uma forma, e corrija-me se estiver enganado, mas posso inferir daquilo que está a dizer que, de uma forma, é o espaço, é o bloco, é a União Europeia que, no seu conjunto, salvo uma outra exceção, que não, de alguma forma, está a falhar naquilo que são matérias fundamentais, como o doutor acabou agora, tanto seja na área social como na área do ambiente, na transição energética. Acha que naquilo que tem sido, portanto, no seu conjunto, a União Europeia, de alguma forma, tem falhado na implementação destas respostas e em pilares que são fundamentais? Sim, sem dúvida. E o facto de se relembrar disto agora, francamente, não me traz nenhuma confiança de que agora é que vai ser a altura em que os vários países da União Europeia, com os governos que têm neste momento, e as instituições europeias se vão lembrar de, efetivamente, garantir que isto tem consequências práticas. Infelizmente, não tem essa confiança. E depois ainda há este elemento de, portanto, ao segundo dia participou também o primeiro-ministro indiano, que, em primeiro lugar, é importante dizer, é uma figura bastante próxima da extrema-direita. É uma figura... Aliás, a Índia que está com um problema gravíssimo, não é? Com o número de mortes a aumentarem diariamente. Exatamente. De uma forma uma falta de resposta, uma falta de resposta tremenda à pandemia no seu país, mas que já se constrói sobre outros problemas da governação de Modi, que é, até do ponto de vista do tecido social da Índia, que é um reforçar da divisão entre hindus e muçulmanos, e em geral, uma despreocupação com aquilo que é a necessidade de reforçar com um tecido social bastante fragilizado, não é? Exatamente. Reforçar o Estado Social na Índia e garantir que, sobretudo, há condições de trabalho, porque a verdade é que nós sabemos que muitas empresas multinacionais aproveitam-se da falta de regulação laboral em países como a Índia, como o Bangladesh e outros países do Sudeste Asiático, para transferir para lá a produção. Nós temos visto muito isso, não é? Enfim, pagar salários absolutamente miseráveis às pessoas que trabalham lá. Portanto, Modi enfrenta este tipo de desafios e a verdade é que não tem respondido de forma nenhuma e só tem contribuído para o aprofundar destas dificuldades. E o facto de se afirmar nesta reunião,
portanto, o retomar da construção de um acordo de comércio livre preocupa-me ainda mais, porque a verdade é que os comércios livres, os acordos de comércio livre que nós temos visto da União Europeia a assinar com vários países, ao nível social, depois as consequências são aquelas que são conhecidas. Só temos visto desastres. Doutor, deixe-me só partir para um outro tópico que nos traz aqui, um tema que tem a ver com a questão da Palestina. Nos últimos dias temos assistido, a questão Israel-Palestina, temos assistido a uma escalada de violência. Temo que possa, um conflito que até há sensivelmente pouco tempo estava, de alguma forma, não se fazia sentir com a gravidade que se foi sentido nos últimos dias e que foi, portanto, e que foi, de alguma forma, que foi reavivado agora nos últimos dias, com o despejar de algumas famílias famílias palestinianas. Temo que possa haver aqui um recrudescimento da violência e de um conflito antigo que já se arrasta há gerações. Sim, evidentemente, quer dizer, é importante primeiro só dar uma nota sobre as bases históricas, não é? Portanto, pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, decidiu-se a nível das Nações Unidas que se dividiria o território da Palestina entre um Estado hebreu, ou judaico, e um Estado árabe. E um Estado árabe, exatamente. Só que o que aconteceu é que, enfim, houve conflitos já na altura. Inclusive em 1967, Israel invadiu a quase totalidade do território palestiniano e até parte do Egito, inclusive. Nesse ano, o que resultou foi a definição daquelas que seriam as fronteiras entre os dois Estados. Definição essa que Israel, muito evidentemente, não tem cumprido. Porque Israel tem ocupado, e sobretudo com o atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, tem ocupado cada vez mais território palestiniano, construindo lá colonatos para... digamos que os colonatos servem são uma tentativa, e passo o exagero, da questão da apropriação, digamos, daquilo que... Exatamente, para, no fundo, cimentar... impor uma lógica e uma soberania, digamos. Exatamente, a ocupação desse território. Obviamente que isso do outro lado tem suscitado animosidade e tem suscitado a reação que é conhecida e, portanto, tem que provar. Exatamente. Pois eu acho que é essa a questão que é importante afirmar, porque muitas vezes existe. E aí, lá está, é uma das questões em que a União Europeia evidentemente tem falhado, que muitas vezes existe nesta perspectiva de que há ali dois lados em conflito e a situação digamos, simétrica, é igual entre os dois lados. Mas a grande questão é que a situação não é essa. Está longe de ser simétrica, digamos. Exatamente. A situação que nós temos é um Estado a invadir outro Estado e a violentar a população desse Estado. Não é uma situação simétrica, porque as pessoas que estão a viver na Palestina e que sofrem com essa invasão, quando existe algum tipo enfim, mesmo quando existe violência da parte de pessoas da Palestina, é uma violência reativa, é uma violência de enfim, desespero, é uma violência de tentar, de alguma forma, digamos, de defesa. Exatamente, de se defenderem. E, portanto, a grande questão que existe aqui é, enfim, estruturas... Até porque a produção do mês é completamente diferente, não é, doutor? De um lado e do outro. Exatamente. Israel tem, do ponto de vista militar, Israel é um país altamente avançado e, portanto... Do ponto de vista tecnológico e militar. Exatamente. Existe até literalmente inúmeras imagens de protestos. Por exemplo, quando os Estados Unidos, sob Donald Trump, transferiram a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E em muitas outras situações, existem literalmente imagens de um lado, a polícia ou os militares israelitas, enfim, fortemente armados. E do outro lado, o povo palestiniano, digamos. Exatamente, as pessoas a atirarem pedras, literalmente. Quer dizer, pessoas cuja única arma que têm, digamos, cuja única manifestação
de indignação e de defesa perante esta situação é literalmente... E podemos estar perante um escalar pedras. de violência, doutor. Agora, com esta questão de despejar de algumas famílias palestinianas, obviamente que isto caiu mal no seio da comunidade palestiniana. Pois, é evidente. Aquilo que nós temos visto nos últimos dias, é, a par dessa situação dos despejos, enfim, da expulsão e de mais um avançar nesta ocupação, temos a questão de ia haver aquilo que ocorre praticamente todos os anos, que é uma manifestação por parte de jovens israelitas, que é uma autêntica provocação, que é passar por um bairro muçulmano em Jerusalém Este, e no fundo a comemorar a ocupação da zona que aconteceu em 1967, que é manifestamente uma provocação. E o que aconteceu foi que houve, enfim, protestos por parte de pessoas da Palestina que sofreram, enfim, repressão policial em resultado desses protestos e, de certa forma, da parte da Palestina houve uma resposta com o lançamento de alguns rockets para Jerusalém, e da parte de Israel houve a resposta, enfim, não propriamente proporcional, de enviar também alguns dos seus mísseis e explosivos, e inclusive, de acordo com autoridades palestinianas, matando 20 civis inocentes. Enfim, que é mais uma tragédia depois de tantas outras, e da continuidade de um conflito que, na verdade, é uma invasão, é uma ocupação. E a nível internacional, há soluções para este conflito, doutor? Eu sei que os Estados Unidos, de uma forma empenhada ao longo dos últimos anos, têm tido alguma forma, junto do governo israelita e palestiniano, tentarem chegar a um acordo no sentido de minimizar e resolver esta situação, mas não tem sido fácil. Pois, houve alguns esforços nesse sentido. Do ponto de vista das Nações Unidas, o que está definido é precisamente a defesa reiterada das fronteiras de 1967, que Israel não respeita de forma nenhuma. O que, ao nível dos Estados Unidos, a grande questão é que, mesmo com alguns desses esforços, que, como é evidente, pararam completamente com Donald Trump, cuja única preocupação foi só reforçar o poder do seu amigo Israel, digamos, Netanyahu. Mas mesmo esses esforços foram esforços que foram muito, de certa forma, inclinados para Israel, porque, enfim, sucessivos governos dos Estados Unidos, existe enfim, um espírito muito marcante na política dos Estados Unidos de defesa acérrima do Estado de Israel e de qualquer coisa que governos israelitas decidam fazer com o poder que têm. E, portanto, nós temos esta conjuntura muito preocupante, e eu acho que o que seria importante era estruturas como, por exemplo, a União Europeia defenderem verdadeiramente a soberania do povo palestiniano perante esta ocupação que já dura há muito tempo. Mas, infelizmente, não vejo um vislumbre dessa preocupação, e acho que, infelizmente, isto ainda vai durar muito tempo. Quer dizer, vive ali um povo sob ocupação, e enfim, não é expectável que esta situação possa ser resolvida a curto, médio e prazo. Doutor, só mesmo para terminar, até porque o nosso tempo está vertiginosamente a encaminhar-se para o final, eu pedia, sei que o doutor quer falar ainda da rendição alemã, portanto, aos aliados, isto na sequência da Segunda Guerra Mundial, uma data que sobrou, corrija-me se estiver enganado, no dia 8 de maio, é assim, exatamente, não é? Exatamente. É, sem dúvida, também marca o fim de uma escalada de violência a nível mundial, um conflito gravíssimo, que ceifou muitas vidas. É, sem dúvida, uma data a relembrar também, seguramente. Sim, sem dúvida, é um dos marcos do fim do conflito da Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos foi dos mais sangrentos na história, se não mais sangrento. Ceifou dezenas de milhões de vidas enfim, um pouco por todo o lado, no
no planeta, e é uma data que é importante lembrar precisamente enfim, por todas as reflexões que aquilo que aconteceu, não só durante a Segunda Guerra Mundial, mas aquilo que antecedeu ao nível enfim, dos regimes que a provocaram. Acho que é muito importante assinalar tanto isso como aquilo que foram as contribuições enfim, de muita gente que deu a sua vida, de muita gente que deu a sua liberdade para que fosse possível acabar este conflito, para que fosse possível começar-se a instalar a paz que, enfim, depois veio-se a desenvolver ao nível da Europa, por exemplo. Veio a desembocar na criação enfim, do conceito de um espaço europeu, de uma União Europeia, que nas primeiras alturas foi muito baseada, lá está, nos princípios de solidariedade, de interajuda. Tivemos a solidariedade dos Estados Unidos através do Plano Marshall, de construção. Houve muito esse espírito de interajuda na altura, que infelizmente acho que se perdeu um pouco e, portanto, aliás, perdeu-se muito. E, portanto, acho importante relembrar tema a recuperar, seguramente, esta data também por causa disso. Doutor, agradeço, o nosso tempo terminou, agradeço os seus comentários. Até à próxima semana. Aproveitem o despedir aos espectadores. Boa noite, obrigado e protejam-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.